Hoje vamos refletir sobre o texto de Hebreus 10, de 1 a 18, texto muito importante para a nossa meditação, na continuação do nosso estudo sobre Hebreus. O tema de hoje é o tribunal que nunca fecha. Tem um cansaço que muita gente na igreja conhece, quase ninguém comenta. É o cansaço de quem desistiu da fé. É o cansaço de gente que quase entende. É o cansaço de quem continua tentando e não sai do lugar. Não é aquele cansaço de quem desiste da fé. É um cansaço de quem está tentando sair do lugar e parece que não consegue. A pessoa pede perdão pelo mesmo pecado de sempre. Promete que dessa vez vai ser diferente. E 2 semanas depois está de novo no mesmo buraco. Aí vem aquela pergunta que ninguém diz em voz alta, mas que pesa o dia inteiro. Será que Deus ainda está ouvindo? Será que Deus ainda está escutando as minhas orações? Talvez você saiba bem do que eu estou falando. Ora, confessa, recomeça, passa uns dias e parece que as coisas se ajeitaram, aí cai outra vez, e junto da queda vem a frase que a gente engole. Será que Deus não cansou de mim? Tem ainda um outro cansaço, mais difícil de perceber, porque ele se disfarça de fé saudável. É o da pessoa que, sem querer, foi transformando a vida com Deus numa espécie de prestação de contas que nunca termina. Obedece de olho na bênção. Ora, esperando a resposta certa. Serve, contribui, se dedica e por dentro está sempre tentando fechar uma conta que não fecha. Os dois parecem opostos. Um vive afundando em culpa, o outro vive tentando acumular crédito. Mas no fundo carregam o mesmo peso, como se Cristo ainda não tivesse feito o suficiente e faltasse a nossa parte para completar. É com gente assim que Hebreus 10 conversa. Gente cansada, gente que ama a Deus de verdade e já não sabe direito se está descansando na graça ou tentando merecer a graça. Antes de seguir, escute o texto. Ele diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. A lei era boa. O problema é que ela nunca foi o destino. Era mais como uma placa na estrada, apontando o caminho. Mas ninguém chega na cidade abraçando a placa. Hebreus usa outra imagem e chama tudo aquilo de sombra. E sombra tem o seu valor. Ela mostra que existe algo real projetando ela. Só que, quando a coisa real aparece, ninguém fica abraçado na sombra. O povo tinha sacerdote, sacrifício, ritual, candelário, calendário. Tinha tudo a estrutura de sobra e aquilo tudo apontava para uma coisa que ainda não tinha chegado. Então, o texto faz uma pergunta meio desconfortável. Se aqueles sacrifícios realmente resolvessem o problema, por que tinham que ser repetidos todo ano? Quando um tratamento dá certo, ele acaba. Esse não acabava nunca. Ano após ano, sangue depois de sangue, era como se o próprio sistema admitisse baixinho que ainda não tinha sido dessa vez. E é aqui que o texto encosta na gente, porque tem muita gente vivendo a fé exatamente assim. Peca, confessa, promete, recomeça e logo está de volta ao mesmo ponto. Não é falta de amor a Deus, é a ideia lá no fundo de que a paz com que ele depende da gente conseguir apresentar uma versão de si mesmo que não falha. Quando é assim, quem manda na vida passada é a culpa. Semana boa, a gente chega perto. Semana ruim, se esconde. A porta abre e fecha conforme o desempenho, até a alma não aguentar mais. E o que Hebreus diz é duro. O problema nunca foi falta de sacrifício. Era que nenhum daqueles sacrifícios conseguia fazer o que precisava ser feito. O texto não diz que era difícil, diz que era impossível. Sangue de touro e de bode não tira pecado, ponto. O sistema antigo não era um engano, mas também não era o fim da linha.
Ele apontava para alguém, e é esse alguém que Hebreus mostra agora. Vamos ver o que Hebreus diz sobre o que Cristo realizou. O que foi que ele fez que ninguém mais poderia ter feito? O que foi que ele realizou que ninguém mais poderia ter realizado? Veja aí na sua Bíblia, Hebreus 10, verso 5 até o verso 14. Diz assim o texto: Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: Aqui estou. Vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vejamos então esse texto. Depois de mostrar o limite de tudo aquilo, Hebreus vira a página e olha para Cristo e deixa claro: o que faltava nunca foi mais religião, mais rito, mais sangue. Faltava o sacrifício certo e só. Por isso aquela frase pesa: um corpo me preparaste. Deus não estava atrás de mais um animal, estava preparando uma pessoa. Ninguém que pudesse entrar de fato na nossa história e nos representar diante dele. Ele estava preparando alguém que pudesse vir, entrar na nossa história e nos representar diante dele. Durante séculos, os sacerdotes carregavam um sangue que não era deles. Com Jesus é diferente, ele oferece a si mesmo. Ao mesmo tempo, é o sacerdote que apresenta a oferta e é a própria oferta sendo apresentada. Por isso, a morte dele não entra na fila como mais uma. Ela é o ponto para onde a fila inteira estava apontando desde o começo. Quando ele chega, alguma coisa de fato se encerra. Às vezes, a gente fala de Jesus como se ele tivesse vindo só dar uma melhorada no que já existia. Hebreus não fala assim. Ele veio encerrar aquilo. Não do jeito de quem conserta uma máquina velha, mas do jeito do sol que nasce e deixa a vela sem função. A vela não era ruim, ela só não faz mais sentido depois que amanhece. Com o sistema antigo foi a mesma coisa. E aí vem a imagem mais forte do capítulo todo. O sacerdote trabalha de pé, dia após dia, porque o serviço dele não termina nunca. Sempre tem outra oferta, outro pecado, outro retorno ao mesmo altar. Mas quando o texto fala de Cristo, a cena muda. Tendo oferecido para sempre um único sacerdote pelos pecados, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Sentou-se. Repare nessa palavra, porque ela não está ali por acaso. Cristo não sentou porque cansou, não sentou porque acabou. Não sobrou nada pendente, nada para refazer no ano que vem, nada esperando para completar. E talvez seja bem aqui que a nossa vida fica exposta. Cristo está sentado e a gente insiste em viver de pé, tentando provar que mudou, compensar a última queda, reconquistar um favor que nunca foi retirado, terminar um trabalho que já estava terminado antes da gente nascer. Ninguém consegue carregar por muito tempo um peso que Cristo nunca pôs nas nossas costas. Tem uma coisa, porém, que precisa ser segurada com cuidado. Hebreus diz que, com uma única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre os que são dele. E diz, na mesma frase, que esses mesmos estão sendo transformados aos poucos. As duas coisas andam juntas. Você ainda não é tudo o que vai ser, mas já pertence a Cristo. Continua crescendo, continua tropeçando, continua aprendendo, só que não está tentando conquistar uma cadeira na casa do Pai, porque essa cadeira já foi dada. Aí, a santidade muda de natureza.
Ela deixa de ser uma escada que você sobe com medo de cair e vira um caminho que você percorre porque já foi recebido. A santidade não nasce do pavor de ser rejeitado. Nasce de uma alegria meio estranha, meio difícil de explicar, a de quem descobre que já entrou, que já está assentado na casa do Pai. O que isso significa para nós? Como é que a gente vive ao saber de uma notícia tão alegre? O verso 15 até o 18 de Hebreus 10 diz o seguinte: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Depois disso, o autor não tenta inventar uma ideia nova para impressionar ninguém. Ele faz outra coisa. Ele chama uma testemunha, o Espírito Santo, e volta a uma promessa antiga, lá de Jeremias. O ponto da promessa é que Deus não estava só trocando regras velhas por regras melhores. Ele estava mudando a relação inteira com o seu povo. E no meio disso aparece uma frase que deveria fazer a gente parar de ler. Dos seus pecados e das suas faltas eu nunca mais vou lembrar. Isso não quer dizer que Deus fingiu que nada aconteceu. Quer dizer que aquilo deixou de ficar pendurado diante dele como acusação contra você. O processo foi encerrado. A sentença já saiu. Não existe um caso em aberto contra quem está em Cristo, porque tudo o que precisava ser julgado já foi julgado na cruz. E essa é uma das partes mais difíceis de aceitar. Justamente porque a gente lembra. Lembra do que fez, do que prometeu e não cumpriu, do que repete sem conseguir parar. Tem coisa antiga que volta na memória como se tivesse acontecido ontem de manhã. Mas Deus olha para quem está em Cristo e diz outra coisa: encerrado. Por isso a conclusão é tão forte. Onde já existe perdão, não sobra mais nenhuma oferta a pagar pelo pecado. Se o perdão foi dado, acabou. Não tem taxa extra. Não tem parcela atrasada, não tem balança para você ficar medindo e pesando o resto da sua vida. Cristo não pagou só a entrada da dívida. Ele quitou tudo. E quando essa verdade finalmente desce da cabeça para o coração, a vida cristã para de ser uma corrida atrás de perdão e vira outra coisa, a resposta de quem já foi perdoado. O Evangelho é a resposta de quem já foi perdoado. Viver o Evangelho, viver em santidade, é viver como perdoado. E como vive quem acredita que Cristo terminou a obra? Se Hebreus está certo nisso tudo, então tem que mexer com a vida real. Não só com aquilo que a gente diz acreditar, mas com a forma como a gente acorda amanhã de manhã. Porque dá para concordar com a graça na teoria. E mesmo assim, viver o dia inteiro como se tudo dependesse do nosso desempenho. Começa pelo arrependimento, que muda de cara. Arrepender-se não é um jeito de convencer Deus a aceitar você de novo. Não é a senha para reentrar em casa depois de ter sido posto para fora. Lembra do filho pródigo que foi embora e voltou? Ele não voltou para virar filho, voltou porque já era filho. Nunca tinha deixado de ser, mesmo longe. O arrependimento é esse caminho de volta. Não é a negociação de quem foi rejeitado. É o passo de quem ouviu o Pai chamando e voltou. A confissão também muda. Confessar não é reativar a cruz. Não é fazer Cristo morrer de novo cada vez que você erra. É voltar para perto quando a relação esfriou. Um filho não deixa de ser filho porque desobedeceu numa tarde. Quando ele confessa a culpa, não está tentando recuperar o nome que ninguém tirou dele, só está voltando para junto do Pai. E talvez aqui precise ouvir isso sem rodeio. Talvez aqui alguém precise ouvir isso. Você não esgotou a graça de Deus porque confessou o mesmo pecado pela enésima vez. Essa luta repetida pode estar mostrando fraqueza, pode estar mostrando imaturidade, pode estar mostrando que em alguma área da sua vida você ainda não foi tocado de verdade. Tudo isso é possível, mas ela não mostra que faltou alguma coisa em Cristo. Isso muda até a maneira como a gente se olha por dentro. Tem gente que só se examina
para achar mais um motivo de condenação. Mas o tipo de exame que a Bíblia ensina não é esse. Ele não empurra a gente para longe de Cristo. Pelo contrário, puxa para mais perto. A pergunta central, quando eu me examino, deixa de ser eu sou bom o bastante e passa a ser outra. Em que ou em quem eu estou me apoiando? Em mim? Na minha melhora? Na semana que por acaso foi boa? Ou em Cristo e no que Ele fez, que não depende da minha semana? Eu suspeito que boa parte do nosso cansaço nasce aí. Tem cristão exausto de tanto tentar mudar, tanto lutar, tanto recomeçar. E nem sempre o peso é o pecado em si. Às vezes, o peso é viver feito empregado, tentando provar que merece um emprego, quando na verdade foi chamado para viver como filho dentro da casa. É gente vivendo de pé o tempo todo, sempre achando que precisa apresentar mais alguma coisa, que precisa fazer mais um sacrifício, que precisa compensar para merecer aquilo que a vida toda Deus já nos deu. O Evangelho não apaga a luta, não dispensa o crescimento, não chama o pecado de detalhe sem importância, de uma pisada na bola, mas tira dos nossos ombros aquela obrigação impossível de comprar o favor de Deus. A caminhada continua igual, só que agora tem chão firme embaixo do pé. A gente não anda para conquistar um lugar, a gente anda porque Cristo já nos deu um lugar junto dele. Você está de pé ou sentado? Volte por um instante àquela imagem que Hebreus deixa na nossa frente. O sacerdote de pé, Cristo assentado. O sacerdote fica de pé porque o trabalho dele nunca acaba. Sempre tem mais um sacrifício, mais uma culpa, mais um retorno ao mesmo lugar. Cristo se apresenta porque o trabalho dele acabou. Cristo se assenta, melhor dizendo, porque o trabalho dele acabou. Não porque parou de agir, nem porque foi embora e largou a gente, mas porque a obra que reconcilia você com Deus está pronta e ninguém precisa refazer o que já está pronto. Então a pergunta que fica é quase boba de tão simples. Você está vivendo de pé ou sentado? De pé, a vida vira um esforço sem fim para recuperar o favor de Deus. Você mede a semana, você mede o dia, você mede a oração, você mede a obediência, você mede a sua vida naquele mês. Foi bem? Chega perto de Deus. Foi mal? Se esconde de Deus. Como se a cruz precisasse de um esforço seu para dar conta do recado. Sentado em Cristo é diferente. E repara que sentar não é parar de lutar. Você ainda confessa. Você ainda volta lá arrependido, você ainda levanta, você ainda obedece. Só não faz nada disso para comprar um lugar diante de Deus. Faz porque o lugar já é seu. Hebreus 10 não está te chamando para tentar mais um pouquinho, até Deus finalmente se acalmar com você. Está te chamando para descansar naquilo que Cristo terminou. Então, se arrependa, confesse. Lute, caminhe, busque a santificação, mas não fique de pé diante de uma obra que já está consumada. Sente-se e descanse em Cristo. A obra terminou. Agora viva como gente que já foi recebida por Deus. Não viva como empregado. Viva como filho. Amém?